Essa semana, irmãos, eu ouvi um debate entre duas pessoas. Estava meditando nessa palavra que ia compartilhar com os irmãos e chamou muito a minha atenção. Era um irmão e não sei como nem definir esse outro que estava debatendo. Ele era um ex-pastor evangélico que hoje é ateu. Estava discutindo com o irmão. E ele disse uma frase num debate. Ele falou assim, o mediador disse assim, qual que é a sua definição de Deus para esse ex-pastor ateu? Ele diz, eu sou o próprio Deus. Quem cria Deus é a minha própria mente. É assim em todas as religiões. Não existe um Deus fora. O Deus é criado pela minha própria mente. Eu crio ele. E ele está aqui na minha mente. Falei, rapaz, esse ser humano já esteve num púlpito pregando a palavra de Deus. Hoje ele define Deus como algo criado em sua mente. Algo que ele imagina e ele acha que é assim com todos os homens. E esse é um assunto muito importante. Como que nós conhecemos a Deus? Quem é o Deus que nós cremos? Será que é o Deus que se revelou em sua palavra? Ou será que nós cremos num Deus que a nossa mente imagina? Tem um irmão do passado que ele disse que se tem uma coisa importante é como você compreende e define Deus. É um Deus que você inventou? Ou é um Deus que se revelou por sua palavra, pelo seu Espírito? Porque se o Deus que você crê é um Deus que você inventou na sua mente, provavelmente você é um idólatra. E é assim para muitas religiões. É um Deus que é um ídolo. É um Deus que satisfaz o coração do homem. É um Deus que traz cura, é um Deus que traz a chuva, é um Deus que traz a fertilidade, é um Deus que faz o que eu quero, Ele me dá. É um Deus que Ele também é cheio de pecados e de violência. Quem é esse Deus? E quando a compreensão sobre o nosso Deus, ou sobre Deus, o Deus verdadeiro, é distorcida, isso tem muitos prejuízos. Muitos irmãos nossos no passado sofreram porque deram ouvidos a coisas estranhas. Nós compartilhamos um pouco isso quando falamos de Judas, quando meditamos nesse livro. E não é assim nos nossos dias. Quantas pessoas, e de maneira pesarosa, podemos falar que até muitos púlpitos apresentam um Deus de forma distorcida. E tem um lugar seguro onde podemos compreender quem é esse Deus verdadeiro, que são as Escrituras, que é a palavra de Deus. E só o Espírito Santo de Deus pode tomar as Escrituras e revelar no coração do homem quem é o nosso Deus. Não só para ele ter uma definição correta de quem é Deus, mas para que ele possa desfrutar desse Deus, para que ele possa se alegrar nesse Deus, para que ele possa dar graças a esse Deus santo, bendito, gracioso. E é interessante pensar nisso, né, irmãos? Que as Escrituras, esse livro que você provavelmente tem aí na sua mão, uma coleção de livros. Não sei se você sabe, mas do primeiro livro que os irmãos têm informações até o último, demorou mais ou menos uns 1.500 anos entre o primeiro livro escrito e o último. Pensa aí, 1.500 anos.
mais ou menos 40 autores diferentes. Alguns eram pastores, alguns eram reis, alguns eram pescadores. Eles viveram em épocas totalmente diferentes. Imagina aí, nós estamos em 2000 e pouco. Como é que era 1500 anos atrás? Só para a gente ter uma noção, no ano 500. Como é que vivia um homem no ano 500, mais ou menos? Não tinha eletricidade, como é que era a roupa, os costumes, era completamente diferente. Todos os livros da Bíblia demoraram mais ou menos isso, 1500 anos. Épocas diferentes, autores diferentes. Escritos de formas diferentes, uns são poemas, outros são históricos, outros são cartas escritas por um irmão na prisão. Mas toda ela tem um tema central, que é a revelação do nosso Senhor Jesus. Do primeiro livro, lá, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, até aquele que vem os seus cavalos, cavalgando para fazer justiça e reinar no Apocalipse. O Senhor é o tema central das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse é o tema. Isso já é um milagre, irmãos. Como que pode, irmãos, de tantas épocas diferentes, se não existir uma mente que inspirou todos esses homens? É o falar de Deus. O falar de Deus pelas Escrituras. Nós vemos 3 textos aí no começo. Nós vemos que a Escritura, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. No original significa soprada. Toda Escritura é soprada por Deus. Toda a Escritura. E se ela é inspirada por Deus, ela não pode ter erros. Ela é perfeita. Ela é completa. Ela não precisa de reparos. Ela não precisa de atualização. E se é como é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O Criador, o Senhor, ela é absoluta. Ela não é um livro de conselhos. O falar de Deus não é conselhos. É o Criador, é a palavra de Deus. Ela é absoluta, ela é autoritária. Ela deve ter autoridade máxima na nossa vida. Quer você concorde com ela ou não concorde. Pouco importa a sua opinião e a minha. É a palavra de Deus. E ela é suficiente. Nós lemos aqui em Timóteo que ela é suficientemente perfeita para habilitar o homem a toda boa obra. Não precisamos de nenhum outro recurso além da palavra de Deus. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar maravilhoso onde Deus fala. E Deus fala em todas as Escrituras. O primeiro versículo da Bíblia não é Deus falando? Haja luz. Nosso Deus é um Deus que se comunica. É um Deus que fala. Algumas poucas vezes nós temos nas Escrituras Deus falando de forma audível. O povo de Israel teve esse privilégio e saíram correndo. Tanto temor. O Senhor usou profetas. Está lá o profeta e disse Deus. Deus, de algum modo, trouxe a palavra a ele, ele anunciou o povo e escreveu. Depois ele manda a própria palavra encarnada. O próprio Deus veio em carne, Filho de Deus, e falou. Nosso Deus é um Deus que fala. Não é assim que o próprio Deus zomba dos ídolos? Esse aí não tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala. Eu falo. Eu sou um Deus que fala. O Senhor nos falou, os pais, pelos profetas, e nos últimos dias nos fala pelo Filho. Ele falou, ele fala. E essas palavras têm poder.
Essas palavras são vivas. Essas palavras são verdadeiras. É nas palavras do nosso Deus que nós podemos compreender quem Ele é. Não aquilo que está na nossa mente. Aquilo que o homem inventa em sua mente. Isso não tem relevância nenhuma. E eu queria meditar com os irmãos em um salmo que expõe um tanto, de maneira gloriosa, esse falar de Deus, que é o Salmo 19. Salmo 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Propicia de uma extremidade, numa extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel, o destilar dos favos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Maravilhoso esse salmo, né, irmãos? Esse salmo é um salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo. E nós temos basicamente duas partes nesse salmo. Se você percebeu no começo, os primeiros versos, ele está falando da criação. Ele está falando como que a criação revela a glória de Deus. Ele está falando aí dos céus que proclamam a glória de Deus, um dia após outro dia, uma noite após outra noite. Fala do sol como esse noivo glorioso que faz todo o seu percurso de uma extremidade à outra. Essa é uma das formas de Deus falar silenciosamente. Não há nenhuma palavra, não há nenhum som, mas Deus está falando. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nenhuma palavra, nenhum som. Só o fato de um dia após o outro, uma noite após a outra, o sol se desfilando nos céus, nesse circuito de uma extremidade à outra. O próprio salmista vai falar assim: se você olhar para tudo isso, homem, e chegar à loucura de falar não a Deus, você é um tolo. Salmo 14 diz isso: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Como? Com todo esse desfile nos céus, com toda essa glória, você é um tolo. Essa revelação gloriosa do Senhor na criação. Mas ele continua, e aqui nós vamos
detalhar um pouco mais aquilo que o salmista diz. A partir do versículo 7, ele vai falar que há uma revelação ainda mais especial, há uma revelação ainda mais gloriosa de Deus. Ele vai falar da palavra de Deus. Que aqui ele usa várias definições para falar sobre a palavra de Deus. Ele chama a palavra de Deus de testemunho, de preceitos, de lei. Mas aqui há uma revelação poderosa, que é a palavra de Deus. Aqui há poder para salvar o homem. Aqui o Senhor revelou os seus mistérios. Aqui o Filho, o nosso Salvador, foi apresentado. Essa é a revelação maravilhosa. Aqui nós podemos ler e compreender o Evangelho, as boas notícias. Tanto é que se o homem não ouvir o Evangelho, ele não pode ser salvo. Ele precisa ouvir as palavras de Deus, a notícia de um Salvador. E é maravilhoso, irmãos, como as próprias Escrituras, elas vão exaltar as palavras de Deus. E é difícil a gente separar Deus das palavras de Deus. As palavras de Deus vão descrever o próprio Deus. Se nós olharmos para o primeiro versículo de João, o que está lá? O verbo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Troque o verbo por palavra. Deus, a palavra, o próprio Senhor Jesus. Nós estamos falando da mesma coisa. O que nós temos aqui, o livro, Bíblia, pode estar no seu celular, está escrito, para a gente não esquecer. Mas a palavra de Deus é o conteúdo disso, é o que ele falou. Um dia eu vi um irmão comentando, achei maravilhoso. Ele falou assim: você quer ouvir Deus falar de forma audível? Leia sua Bíblia em voz alta. Leia sua Bíblia em voz alta, é a palavra de Deus de forma audível. Leia sua Bíblia em voz alta. Não precisa ficar esperando alguém bater na porta. É a palavra de Deus. E aqui nesse texto, nesses 2 primeiros versículos, do 7 ao 9, não sei se você notou, nós temos sempre um título para a palavra de Deus, como lei, como testemunho. Vai falar de uma característica que essa palavra do Senhor é perfeita, ela é reta. E vai falar de um benefício que nós temos na palavra de Deus. O primeiro versículo, verso 7, vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui essa palavra lei, como eu já comentei com os irmãos, não está falando só da lei de Moisés. Mas está falando de toda a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, quando ele diz: olha, é necessário que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando nós lemos aqui a lei do Senhor, entenda, a palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou, ela é perfeita. Essa palavra não significa não ter defeito. Aqui o significado é que ela é completa. A palavra do Senhor é completa. Em todos os lados ela é perfeita. Não há falta. Ela é completa. Não tem necessidade de você adicionar nada e nem tirar nada. É a palavra de Deus. Se Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. Paulo vai falar, quando ele está falando da lei, ele fala assim: a lei é santa, é um mandamento justo,
bom, santo. O problema somos nós. A palavra do Senhor é perfeita, é completa. É a única que tem autoridade para julgar as nossas vidas. O irmão Spurgeon, ele falou assim, essa perfeição da palavra é um espelho que revela nossas deformidades. Não é assim que Paulo vai falar? Que pela lei vem o conhecimento do pecado? Um espelho. Eu olho para a palavra de Deus, mas também ela vai ser o que para nós? Ela vai ser um mapa que nos conduz a Cristo. Um espelho onde o homem vê as suas deformidades. Deus é santo. Estou cheio de pecados. Mas ela também vai apontar para o Salvador. Ela não vai deixar o homem desamparado. E ela vai falar que nós temos um grande benefício na palavra do Senhor. Está escrito aí na sua Bíblia. Ela restaura a alma. Ela restaura a alma. Ela traz vida. Ela retorna a alma. Ela refrigera a alma. Ela toca no nosso interior. Pedro vai falar que é pela palavra de Deus que nós somos regenerados. O homem ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo faz uma obra de gerar e dar vida ao homem. Pedro vai falar que a palavra do Senhor é como uma semente que é lançada e produz vida. Ela é um instrumento de Deus. Não tem como Deus, é até difícil de falar isso, Deus agir. Ele age por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o instrumento para que o homem ouça, para que o homem passe a ver. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmão, se queremos anunciar Cristo, não conte historinhas, não fale da igreja, não fale da sua vida, pregue a palavra. É só a palavra que tem poder. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. O salmista lá no Salmo 23, ele diz, falando do Senhor, né? Ele vai falar, refrigera a minha alma. A palavra de Deus, ela vai lá no nosso íntimo e dá vida. Dá vida. Não é isso que diz em Hebreus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não pensa nisso, irmãos. Que glorioso, que maravilhoso. Você consegue ver o que passa na cabeça de alguém? No coração, nas intenções? Ninguém consegue. Você pode suspeitar de alguém no máximo, mas a palavra de Deus, ela vai lá no interior do homem, lá no coração. Não tem como correr da palavra de Deus. Quando o homem ouve a palavra de Deus, ela vai lá dentro e vai trazer clareza, vai trazer discernimento de pensamentos e de propósitos do coração. Não tem como correr. Quando pregamos o Evangelho, o homem pode fazer o que for, falar que não entendeu, falou que não concorda, não importa. A palavra vai lá dentro. E vai fazer o seu trabalho. Amém.
É maravilhoso isso, irmãos. A palavra de Deus não depende da performance de você como pregador, como evangelista. Você pode ser cheio de defeitos, e provavelmente é também. Ah, irmão, não sei falar direito, eu não sei pregar direito o evangelho, eu sou meio gago, eu esqueço. Pregue a palavra. É a palavra de Deus que tem poder. Não é a sua oratória, não é a sua memória, é a palavra de Deus. Continuando, verso 7 ainda. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui essa palavra testemunho, ela é usada muitas vezes no Velho Testamento para falar de mandamentos, estatutos. Por exemplo, as 2 tábuas da lei no Velho Testamento são chamadas de testemunhos do Senhor. Então é a própria palavra de Deus escrita. Então ela é a testemunha divina de quem Ele é, de quem Deus é, o que Ele requer. Então o testemunho do Senhor é fiel, é confiável, é inabalável. Pedro vai falar que é a palavra mais segura que tem. É uma palavra que sempre cumpre. Todas as profecias, nenhuma caiu por terra. Você já imaginou quantas coisas nós vemos nas Escrituras o Senhor muitas vezes prometendo que viria, e aquilo cumpre perfeitamente. No dia, no horário. Tudo que o Senhor prometeu, Ele não mente. É a palavra de alguém que é verdade. Então todo o seu testemunho é fiel, é verdadeiro. Eu vi uma vez um irmão fez uma estatística. Ele falou que a chance das profecias que tem na Bíblia que se cumpriram depois na história, com os homens, a própria vinda do Senhor Jesus, o jeito que ele nasceu, o jeito que ele morreu, tudo que estava profetizado. Podia acontecer de uma forma aleatória, né? Nossa, deu sorte, aconteceu isso. Oh, verdade, o rei veio e aconteceu isso. Israel veio e perdeu. O irmão falou, se a gente pegar o estado de Sergipe, no Brasil, encher de moeda de R$1, assim, com 1,5 metro, o estado inteiro de moeda, marcar uma moedinha, assim, falar essa aqui, você jogar, vendar uma pessoa e ela sair andando no estado de Sergipe com 1,5 metro de moeda, e ele achar aquela moeda no meio daquilo lá, é a chance das profecias que estão na Bíblia se cumprir de forma assim aleatória. Impossível. Mas essas são as palavras de Deus. Todas se cumprem. Todas vão se cumprir. Pedro vai falar, assim temos ainda mais segura a palavra profética. São verdadeiras. E qual que é o benefício? Nós vemos aí que ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples aí no original, ela é muito interessante. Ela fala de alguém, não é uma pessoa simples, assim, caipira, não está falando disso. Uma pessoa simples, isso aparece muitas vezes nos Salmos e em Provérbios, diz respeito a alguém que a sua mente é como uma porta aberta. Uma porta numa casa normalmente separa aquilo que você quer que fica para fora da rua, né? Aquilo que você quer colocar dentro da sua casa. As coisas ruins você deixa para fora. As coisas boas, a sua família, você acolhe na sua casa. Então aqui, ser alguém ingênuo ou simples é alguém que tem a mente e recebe tudo, sem nenhum filtro. Ela é ingênua, ela vai acolhendo todo pensamento, todo ensino, ela vai trazendo para dentro da casa dela, não tem porta. Não tem filtro. Então ela escolhe, ela ouve opiniões totalmente contrárias, ela vê coisas e ela aceita tudo. Isso é alguém simples. Mas a palavra de Deus é capaz de transformar alguém assim em alguém sábio. Alguém que recebe a palavra de Deus
e aprende quanto deve abrir a sua mente e acolher, e quando ela deve fechar e rejeitar. Quando ela deve abrir a porta e jogar fora o que não presta, e acolher aquilo que é verdadeiro, santo. É assim que o Senhor forma a mente de Cristo em nós. Não é assim que está lá no Salmo 1? É interessante. Salmo 1 vai falar assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fica longe desse povo, longe desses conselhos, longe dessas pessoas. Fechou a porta. Não quero saber disso. E o que ele faz? Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Essa sabedoria não tem nada a ver com QI, com ser acadêmico, ser estudioso. Aqui não. Aqui é uma capacidade que o Filho de Deus recebe por estar se alimentando da palavra. A mente de Cristo vai sendo formada nele. Os valores dos céus passam a ser os seus valores. E aquilo que está nesse mundo é rejeitado. Aquilo que não tem nada a ver com o seu Salvador é desprezado. E aquilo que tem a ver com Cristo é acolhido, passa a ter valor. Essa é a obra que a palavra de Deus faz em nosso coração. Continuando, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos aqui no original diz respeito a ordenanças, a ordens divinas, a princípios absolutos. Então a palavra de Deus também deve ser encarada assim, como algo absoluto. Mas veja bem, esse versículo parece que não combina com os dias de hoje, né? Parece que hoje a gente tem um jeito melhor de viver. Será que é verdade? É absoluto. É a palavra de Deus. São ordens, são preceitos. Não tem desvios. Essa palavra de Deus é perfeita. É por isso que nós não temos a mínima condição de obedecer. Porque é perfeito e nós não somos perfeitos. A palavra de Deus descreve e exige do homem perfeição. Não tem jeitinho. É perfeição. Porque diz que nós olhamos para ela e reconhecemos que somos pecadores e precisamos de um substituto. Mas ela é perfeita, ela é absoluta. Ela é autoritária nas nossas vidas. Por outro lado, na vida de um filho de Deus, essa mesma palavra, ela vai nos levar à estatura daquele que é perfeito. A estatura do varão perfeito. Essa obra de santificação é feita pela mesma palavra. E é maravilhoso isso, irmãos. Como o Senhor é gracioso em se revelar e mostrar. Ele vai iluminar os nossos corações. Vamos deixar de ser tolos. E poderemos ver a vontade do Senhor, a verdade de Deus. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Vamos deixar de andar no escuro, de tropeçar. Vamos conhecer a verdade. E qual que é o benefício? O que acontece quando nós contemplamos a palavra do Senhor? Fala que ela alegra o coração. Ela alegra o coração. Jeremias, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria no coração. Salmo 119, que fala muito da palavra de Deus, diz assim também: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, como um tesouro permanente,
porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, sem fim. Eles são a alegria do meu coração. Irmão, você se relaciona com a palavra de Deus com esse prazer? As palavras do Criador dos céus e da terra, do nosso Salvador, podem chegar até você. Deus não se escondeu. Ele deixou isso escrito. E Ele mesmo veio em carne e falou. Isso deve trazer alegria no nosso coração. Gozo no Espírito Santo, como diz Paulo. Os homens, quando estão desesperados, tristes, eles vão para as drogas, eles vão para a loucura, eles vão para o mundo, é o que tem. Nós podemos ouvir as palavras do nosso Senhor e o Espírito Santo nos consolar, o Espírito Santo nos encorajar. O irmão Spurgeon, ele escreveu uma certa vez, ele diz assim: a obediência à palavra de Deus não é um cárcere, não é uma cadeia. Agora estou amarrado na palavra de Deus, preciso obedecê-la. Não! A palavra de Deus é um jardim onde minha alma dança, onde eu me alegro, onde eu me regozijo. Não é uma cadeia. Eu tenho prazer na palavra do Senhor e meditar nela. Não é o que Paulo falou? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a palavra de Deus habita ricamente, o que acontece, irmãos? Cânticos, louvores, ações de graça. Continuando, verso 8, outra parte. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui, de novo, essa palavra significa decretos divinos. Aquilo que Deus falou é puro. Que essa palavra significa... A palavra do Senhor é clara, é reveladora. Ela não tem mistura, ela não é obscura. O Filho de Deus, pelo Espírito, entende as palavras de Deus. O homem carnal, não. Ele não entende, nem busca, nem pode entender. Mas o Filho de Deus entende, é claro. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você é um homem limitado. Olha para você, olha para mim. Somos limitados. Alguns de nós temos dificuldade em falar. Alguns de nós temos dificuldade em escrever. Mas Deus fala conosco pelo seu Espírito, o Criador. O Senhor Jesus, certa vez, estava pregando, falando. Ele diz assim: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sabe Platão? Ele não conheceu. Sabe Sócrates? Ele não conheceu. Sabe o Nietzsche? Ele nunca ouviu a palavra de Deus e pôde compreender. No máximo, como diz Paulo, tatearam. Mas você, um
regenerado pelo Espírito, hoje pode ouvir as palavras de Deus. É maravilhoso isso, irmãos. É verdade que Pedro, quando foi falar de Paulo, ele diz assim, olha, tem umas coisas difíceis que Paulo escreve, mas são difíceis de entender, mas porque os ignorantes e instáveis deturpam isso para a destruição deles. Mas não. A palavra do Senhor dá discernimento aos simples, revela aos pequeninos, é clara, é limpa. É interessante que o homem sem Deus, ele olha para a palavra de Deus, ele acha tudo isso uma loucura. Mas sempre, de alguma maneira, essa palavra fala também para a sua própria condenação. Um certo ateu escreveu um livro, chama Mark Twain. Ele escreveu uma frase muito interessante. Ele falou assim, olha, não são as coisas que eu não entendo na Bíblia que me preocupam. O que me incomoda são as coisas que eu entendo. Elas me acusam. E ela faz o quê? Essa palavra, ela ilumina os olhos. Ter os olhos iluminados nas Escrituras, quase todas as vezes, ela significa alguém que teve uma revelação, teve um discernimento espiritual que o Espírito Santo promoveu nesse homem. Alguém que era cego e agora pode ver. Nós vemos Paulo ali falando que quando o Senhor converte alguém a Senhor, o véu é tirado. E essa pessoa pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Olhos abertos pela espada do Espírito. Olhos abertos para ver o nosso Salvador. Ela faz essa obra, ela abre os olhos. Podemos ver, podemos ser curados da nossa cegueira. E vamos continuar sendo iluminados pela palavra de Deus em todo o caminho, porque ela é luz, ela é lâmpada. Ela vai seguir fazendo essa obra de santificação na nossa vida. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aqui é interessante, ele está falando da palavra de Deus, da lei de Deus. E ele define a lei de Deus como o temor do Senhor. Se tem uma coisa que acontece no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus, é temor. Não é um temor de medo, mas é um temor de adoração, de devoção, de reverência. Porque são as palavras do nosso Deus. E a palavra do Senhor é límpido, ela é pura, ela não tem mistura. O Salmo 12, verso 6 diz assim, as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinha de barro, depurada 7 vezes. Então, quando você pegava a prata, naquela época fazia muito, se aquecia, aquilo virava líquido, e as impurezas vinham para o alto e era removido. Esquentava de novo, se tinha alguma impureza, subia e era removido. Então, o purificar da prata era para tirar aquilo que não presta, aquilo que não era prata. Na palavra do Senhor, tudo é puro. Não tem nenhuma frase, nenhuma vírgula, nenhuma genealogia, nenhuma profecia. Nada precisa ser tirado das palavras de Deus. São todas perfeitas, límpidas. Não tem deformidade, não tem elemento estranho, não tem a mente do homem. São todas palavras de Deus. Úteis. Tudo que está nas Escrituras é útil. Não tem nada inútil. Se fosse inútil, não estaria aqui.
São as palavras de Deus. E qual é o benefício disso? Elas permanecem para sempre. Porque é limpo, porque é perfeito, porque a palavra de Deus é eterno. Não muda. Não é interessante? Quando homens se levantam nos nossos dias e dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela precisa ser reinterpretada na sociedade que vivemos. Nossa, como isso? Não tem como viver assim. Não dá. A gente tem que olhar os problemas sociais, o aquecimento, e temos que pegar a Bíblia e mudar para o jeito de família novo, englobar tal. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor não é velha e não é nova. Ela é eterna. Não é velha, não é nova, é eterna, é a mesma. É dos céus. Não é assim? Salmo 119 fala assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida nos céus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Pedro vai citar isso, esse mesmo texto. Ele vai falar assim: essa é a palavra que vos foi evangelizada. Vocês não ouviram histórias. Vocês não ouviram coisa que eu inventei. Vocês ouviram dessa palavra que é eterna. O evangelho que vocês ouviram foi esse. Foi a palavra de Deus. É por causa disso que ela operou. Era por causa disso que ela salvou. E o verso 9, a última parte, diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros. São todos igualmente justos. Aqui há uma outra face do que é a palavra de Deus. São juízos. Ou se a gente fosse traduzir mais próximo, aqui são decisões judiciais do Supremo Juiz. Sentenças do Tribunal Celestial. Eu, às vezes, irmãos, faço um trabalho de auxiliar da justiça como perito em computação, e aí eu acompanho os processos lá. E é interessante ver como é que os juízes dão as suas sentenças. Às vezes vai o advogado lá e começa a dar uma folgada, né? Principalmente quando ele já deu uma sentença e o camarada vai lá e começa... Ou quando ele mandou fazer alguma coisa, faz isso aqui, depois de tanto disso aqui. Aí o advogado vai lá e fala: não concordo. E eu fico até acompanhando para ver a resposta do juiz depois de uns 15 dias, assim. Mas é devastador, assim. Tem um aqui na nossa cidade que é uma benção, assim. Você tem que colocar no Google, mandar traduzir. Mas você vê as palavras do rapaz. Assim, coloca o advogado lá no quadradinho dele, assim. Eu sou o juiz. Eu mandei fazer assim, assim e assim. E acabou. Agora, se o juizinho aqui de Santa Bárbara faz isso, o juiz de toda a terra, nós podemos chegar assim: senhora, não concorda em viver assim. Não concordo. Não é possível. Não. Tem um jeito melhor, sabe, Deus? Tem uma outra coisa que é tão importante. O Senhor esqueceu de colocar aqui. São os juízos do Senhor. A palavra do Senhor são os juízos do Senhor. Eles são sempre verdadeiros. A tua palavra é a verdade. Foi isso que Jesus falou? Santifica-os ao Pai. O quê? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Tinha um irmão na Reforma, ele não é muito conhecido, ele chama Pedro Mártir. Eu, pelo menos, não conhecia nada. Ele sofreu muita oposição enquanto lutava ali pelas dificuldades do catolicismo na época da Reforma. E ele ficou conhecido como irmão que toda vez que ia
discutir uma doutrina católica ou reprovar aquilo lá que eles faziam, ele usava sempre uma mesma frase para começar toda a defesa dele ou acusação. Ele falava: assim diz o Senhor. Isso deve ser assim. Não, mas o Papa... Assim diz o Senhor. Essa era a régua. Essa era a forma de avaliar se aquilo conferia com a vontade de Deus ou não. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E o homem não vai aceitar isso. A palavra do Senhor, que é verdadeira, ela não é aceita. Não foi assim que Jesus ali falou aos homens da lei da sua época? Que eles... Jesus chegou a perguntar para ele, mas qual que é o motivo que vocês não entendem o que eu estou falando? Será que eu estou falando em outra língua? Será que a minha linguagem é o problema? Porque eu estou falando e vocês não são capazes de ouvir a minha palavra? Jesus falava, eles não entendiam nada. Eu estou falando a verdade e vocês não entendem nada? Aí Jesus deu um motivo. Falou: vocês são do diabo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que vocês não dão ouvido para mim, porque vocês não são de Deus. O homem natural não consegue compreender a verdade revelada pela palavra. Ele é incapaz. Qual que é o benefício desses juízos? Eles são justos. Igualmente justos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Como que Deus, na sua sabedoria, é justo em todas as coisas. Como é que Deus consegue juntar justiça e misericórdia? Justo, perfeito e misericórdia. Não dar o castigo que alguém merece. Ache um juiz aí na cidade, no Brasil inteiro. Como você pode ser um juiz perfeito, que segue a lei, e ser misericordioso e não aplicar o castigo? Não tem como. Mas o nosso Senhor, Ele é justo e justificador. Todos os juízos do Senhor são justos, igualmente justos. Glória a Deus. Ah, que bênção, né, irmãos? Que maravilhoso. A palavra do Senhor, ela não é só verdadeira, ela não é só sem erros, ela é toda suficiente para as nossas vidas. Ela nos fornece tudo o que importa. Ela nos mostra o caminho da salvação, ela nos revela Cristo, ela nos capacita para a boa obra, ela é totalmente justa, ela é eternamente verdadeira, ela é sempre aplicável, ela é suficiente em todas as nossas necessidades. Ao contrário do que muita gente pensa hoje, ela não precisa ser melhorada, ela não precisa de outras revelações. A ciência pode falar que está errado, que não concorda. Alguns vão falar que ela precisa de uma atualização. Mas essas coisas, irmãos, a ciência vai e vem. Os homens vão e vêm. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, inalterada, imutável. Porque é a palavra de Deus. Na sequência, irmãos, próximos versos, de 10 a 13, veja como o salmista, como Davi, olhava para tudo isso que a gente acabou de ler. Ele vai falar assim: as tuas palavras, Senhor, elas são mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro depurado. Esse era o valor que Davi dava para a palavra de Deus. Sabe muito dinheiro? Sabe aquilo que é mais valioso? Montanhas de dinheiro. Eu prefiro a tua palavra, ela vale mais. É o meu maior tesouro.
Aqui é um teste, irmãos. Aqui é um teste. Que mostra o que está no seu coração e quem você é. Vale mais do que ouro? Vale mais do que todas as riquezas? Como você se relaciona com a palavra de Deus? Para mim vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de ouro e prata. Outro salmista diz, milhares. Isso é tão importante assim. Como é que é a sua relação com a palavra de Deus? Sua Bíblia está lá empoeirada? Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Quando a palavra do Senhor é apresentada numa reunião, como está o seu coração? Eu vou ouvir a palavra de Deus. Isso vale mais do que um monte de dinheiro. Às vezes, quando ganhamos, irmãos, um presentinho de alguém, ficamos radiantes. Nossa, ganhei uma camisa. Nossa, alguém me deu. Olha que maravilha. Ou vou ganhar. Fulano falou que vai me dar uma bicicleta usada. Nem dorme. Nossa, vou ganhar uma bicicleta. De marcha. Aqui Davi está falando que era muito ouro refinado, não se comparava à palavra de Deus. Esse é um teste, irmãos. Ele continua. Não é só que vale muito, ele vai falar assim, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É prazeroso. É prazeroso entender a palavra. Há uma doçura quando o Espírito Santo vem e nos mostra e nos revela a palavra de Deus. Há um prazer no regenerado, aquele gosto do que é celestial. Será que lemos a Bíblia assim? Nossa, li 4 versículos hoje, olha, demais. Cheguei mais cedo no culto, li 2 páginas. Estava no consultório, sabe, sem fazer nada, li um versículo, um capítulo. Isso não é prazer, irmãos. Isso não é se deleitar na palavra. O irmão Richard Baxter, ele falou assim, a alma regenerada, o salvo, ele saboreia nas Escrituras o que Adão provou no Éden, a comunhão pura com Deus. Sabe o que Adão tinha lá de andar com Deus, de falar com Deus? O Filho de Deus vai para as Escrituras, ajudado pelo Espírito, é o seu tempo de comunhão com as palavras de Deus. O que a palavra de Deus fazia na vida do salmista? Continuando, ela admoesta o seu servo, ela corrige, ela adverte. Não foi isso que nós vemos lá em Timóteo, que ela é apta para nos corrigir, admoestar, nos tornar homens perfeitos. A palavra do Senhor vai fazer isso, vai nos santificar, vai nos livrar do engano. Não está lá em Hebreus que o Senhor, como Pai, nos corrige pela palavra, nos guarda. Ele vai falar no verso 11, em os guardar a grande recompensa. A obediência da palavra de Deus, isso foi ministrado um tempo atrás aqui. Quando obedecemos a palavra de Deus, andamos em obediência, há uma alegria, um desfrute nisso. A recompensa da obediência é a própria alegria que o Espírito produz em nós. Tiago vai falar assim, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz, muito feliz.
Porque algo do céu está acontecendo no seu coração. Um pecador que nunca buscou a Deus. Agora, pelo Espírito, ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Um milagre está acontecendo dentro dele. E esse milagre é o Deus no Espírito trabalhando. Isso gera alegria, prazer. Mesmo em situações difíceis. Você tem um Paulo preso, alegre. Você tem irmãos sendo queimados em fogueiras, rejubilando. A palavra de Deus era a certeza do seu coração. Jesus vai falar assim: se alguém me ama, ele guardará a minha palavra. Se alguém me ama, ele obedece às minhas palavras. Mas não para aí. Aquele que obedece, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não é maravilhoso isso, irmãos? A palavra do Senhor operando fala assim: o Pai, o Filho, o Espírito, algo glorioso está acontecendo no nosso interior. Porque agora fomos capacitados pelo Espírito a obedecer, a guardar a palavra de Deus. No verso seguinte, ele vai falar sobre guardarmos de tropeçar. Vai falar: olha, quem consegue discernir as suas próprias faltas? Há muitos pecados que não vemos. Há a soberba que pode vir. Ah, Senhor, tantas coisas. Mas eu tenho certeza que a tua palavra vai me guardar. Que por graça o pecado não vai assenhorar da minha vida. Que maravilha, irmãos. Sabemos das nossas fraquezas. Mas o Senhor vai usar a própria palavra para nos consolar, para nos exortar, para nos capacitar. Não é assim? O autor de Hebreus vai falar assim: não deixem de congregar. Porque quando estamos juntos, estamos ouvindo a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, que nos encoraja, nos exorta. Temos a palavra, temos o Espírito e temos o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Tudo foi colocado por graça diante de nós. E aí, concluindo, verso 14, ele vai falar assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Olha que oração maravilhosa, irmãos. Senhor, eu quero que as palavras dos meus lábios e o que eu medito sejam agradáveis em tua presença. Tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que está lá no meu interior, que isso seja agradável na sua presença. Sejam conforme a tua vontade. Nenhum homem consegue fazer isso em si. Mas, por meio de Cristo Jesus, que é nosso mediador, somos aceitos. Mal sabemos orar, irmãos. Não é assim? Não sabemos orar. As palavras da nossa boca, as palavras de um regenerado, elas não são capazes de orar. O irmão do passado diz assim: as nossas melhores orações precisariam de perdão se não fosse Cristo para nos mediar. Sabe aquela oração que você achou que está cheia de pecado? Não conseguimos, as nossas palavras são incapazes. Mas temos o Espírito Santo. Aleluia. Que nos capacita a orar. Aleluia. Temos um mediador diante de Deus que intercede por nós.
Que maravilha, irmãos. E ele termina esse salmo dizendo: as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador, o redentor meu. Ele termina declarando, né, a sua segurança na rocha, no Deus que é confiável. E ele declara que esse Senhor era o seu Salvador. A lei que antes nos acusava. Agora vemos o salmista aos pés do Redentor, do Salvador, da rocha eterna, que é Jesus Cristo. Ele começou falando dos céus, mas ele terminou aos pés do Senhor. Não somos aqueles que conhecem a Deus só pelos céus, porque recebemos a palavra de Deus. O Evangelho foi pregado a nós. E depois de ouvir a palavra, terminamos aos pés do Senhor Jesus, como nossa rocha, nossa segurança e o nosso Salvador. Toda a Escritura tem um único assunto: Jesus Cristo, o mistério de Deus. Toda a palavra de Deus, ela vai nos levar a esse desfecho final, aos pés de Cristo. E aqui, irmãos, fica uma aplicação para o nosso coração, né? Como nós vemos em muitos lugares nas Escrituras, Davi falou isso muitas vezes, Josué falou isso. Ele diz assim em Josué 1:8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Se queremos conhecer a Cristo, precisamos estar cheios da palavra de Deus. Se você, quando está trabalhando, dando uma manutenção numa máquina, quando você compra um eletrodoméstico, se você estudar bastante o manual, você vai conhecer bastante daquela máquina. O assunto de todas as Escrituras é sobre o nosso Senhor. Se você quer conhecer Cristo, gaste tempo aos pés do nosso Salvador. Gaste tempo aos pés ouvindo as palavras do Senhor. Que elas sejam prazerosas, que elas sejam valiosas para nós. Jesus, quando ele foi tentado, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma questão de sobrevivência. Ou você come o pão, o alimento, ou morre, não é assim? Jesus falou que o homem precisa comer das palavras que saem da boca de Deus. É uma questão de vida ou morte. Que o Senhor nos dê, pelo seu Espírito, mude as nossas entranhas, irmãos. Mude os nossos desejos. Mude aquilo que valorizamos, a ponto de mudar na nossa vida prática. E de verdade a palavra do Senhor tenha prioridade no nosso dia a dia, desde que levantamos. Separe um tempo aos pés do Senhor. Separe um tempo para meditar na palavra do Senhor.
Venha com entusiasmo quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Paulo vai falar que, quando ele pregou o evangelho a alguns irmãos, aquilo foi poderoso. Porque enquanto eles ouviam, eles falaram, vocês não consideraram isso palavra de homens. Eram palavras de Deus, e por causa disso vocês levaram isso muito a sério. Receberam com fé. Isso operou na vida de vocês um milagre. Que seja assim, irmãos. Que o Senhor faça essa obra. Que o Senhor faça das suas palavras doces como mel, como favos de mel. Que o Senhor produza isso em nós. Amém, irmãos?